Fala galerinha, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Eduardo e seja bem-vindo a mais uma aula de filosofia. O tema que nós vamos abordar hoje é filosofia política e ética, os problemas com a humilhação, velhice e racismo. Lembrando que, como é uma videoaula, vocês podem sempre voltar um pouco quando não conseguir entender alguma coisa. Podem também pesquisar no Google algum termo que não tenham entendido ou até mesmo me perguntar sobre algo que ficou faltando. Então se acomode em sua casa e boa aula. Para iniciarmos nossa aula, nós vamos falar um pouco sobre a humilhação. Então, a humilhação surge do desejo de um ser humano de se sentir superior, rebaixando outros indivíduos e tem origem na desigualdade, porque em muitas ocasiões uma pessoa é humilhada porque é diferente. Vou dar um exemplo aqui, uma desigualdade econômica pode originar uma humilhação para pessoas pobres. A humilhação pode ocorrer em vários contextos, sendo que a mais comum é a humilhação social, quando a sociedade rebaixa pessoas que são consideradas socialmente inferiores. Outro tipo de humilhação ocorre quando pessoas na velhice são discriminadas, humilhadas e excluídas. Simone de Beauvoir abordou esse problema no seu livro intitulado A Velhice. No ambiente de trabalho, acontecem muitas vezes situações de humilhação. Neste caso, um determinado trabalhador é colocado em uma situação vexatória, sendo rebaixado por algum motivo. Esse tipo de atitude é descrito como assédio moral, e quando a humilhação é provada em um tribunal, a vítima pode ter direitos e receber uma indenização por danos morais. Tem também o âmbito escolar, onde o bullying consiste no ato de humilhar um indivíduo ou grupo através de agressões físicas ou verbais. Discriminação por idade. A discriminação por emprego pode se diferenciar ligeiramente na falta de namoro, sexo, no sentido de que, usualmente, não toma forma de fazer bem. Trabalhadores mais idosos, em média, produzem menos do que trabalhadores jovens. As empresas podem ficar receosos em oferecer aos trabalhadores idosos salários menores do que aqueles pagos aos trabalhadores mais jovens e simplesmente não promover ou não contratar trabalhadores mais velhos. Elas também podem encorajar a adesão em planos de demissão voluntária ou demitir desproporcionalmente trabalhadores mais velhos ou até mais experientes. Embora, como todas as formas de discriminação, a discriminação por idade tenha sempre sido um problema. Ela é mais séria no presente nas indústrias do entretenimento e computadores. Muitos atores, músicos, roteiristas, programadores e engenheiros elétricos mais idosos têm se queixado de como é difícil para eles encontrar trabalho, embora sejam bem qualificados em termos de educação e experiência. A discriminação etária na contratação foi comprovada nos Estados Unidos. Joanna Lahey, professora de economia da Universidade de Texas A&M, descobriu que a probabilidade de um candidato jovem ser entrevistado por uma empresa é de 40% maior que a de um candidato idoso. Numa pesquisa da Universidade de Kent, Inglaterra, 29% dos entrevistados informaram ter sofrido discriminação por idade. Esta é uma proporção muito maior do que a discriminação por gênero ou raça. Dominique Abrams, professor de psicologia social na universidade, concluiu que o etarismo é a forma mais disseminada de preconceito experimentada pela população do Reino Unido. Numa entrevista recente, o famoso ator Pierce Brosnan citou o etarismo como um de seus fatores que contribuíram para que ele não mais fosse escalado como James Bond para o filme Cassino Royale, e que foi lançado em 2006. Racismo. O racismo é uma forma de preconceito e discriminação baseada num termo controverso que sociologicamente é revisto e do qual a genética também inicia uma revisão: a raça.
No século XIX, compreendia-se que a cor da pele e a origem geográfica de indivíduos promoviam uma diferenciação de raças. Misturando-se cultura e aspectos físicos, os primeiros antropólogos estabeleceram uma hierarquia das raças, o que por vezes reforçava a dominação de povos brancos europeus sobre populações de outras etnias não europeias. O racismo é um mal que afeta a vida de muitas pessoas e, como uma relação de entendimento ultrapassada e errada, deve ser superada. Racismo e preconceito. Existem diferenças conceituais entre os termos racismo e preconceito. O preconceito, na raiz da palavra, é uma formulação de um conceito sobre algo sem antes o conhecer. O preconceito, por exemplo, pode ser julgar que um alimento é ruim por seu aspecto físico. Trazendo para as relações sociais, o preconceito consiste no pré-julgamento de algo sem de fato conhecê-lo. Nas relações sociais, o preconceito pode acontecer por conta da sexualidade, prejulgar uma pessoa homossexual, por exemplo, do gênero, julgar uma mulher como inferior a um homem ou uma pessoa transgênero, da condição física, julgar uma pessoa deficiente ou de baixa estatura, como por exemplo, como incapaz, e da raça, que seria a cor da pele. Racismo estrutural. Todos os dados apresentados no tópico anterior evidenciam a diferença racial no Brasil. Pretos, pardos, indígenas são excluídos da participação efetiva em espaços públicos. Esse fato mostra-nos uma primeira pista para o entendimento do racismo estrutural. Longe de ser aquele racismo explícito, evidenciado em falas preconceituosas e até em atitudes agressivas, o racismo estrutural é aquele que está sutilmente inserido em nosso cotidiano. O racismo estrutural mantém uma linha tênue e muitas vezes de difícil percepção entre negros e brancos. Ele exclui, mas não se mostra como excludente. O racismo estrutural está tão preso às estruturas de nossa sociedade que passa desapercebido pela maioria das pessoas. Para além dos dados que evidenciam a diferença social entre negros e brancos, e isso faz parte do racismo estrutural, temos outros fatores que devem ser expostos para que esse fenômeno seja compreendido. A nossa sociedade, como um todo, considera a negritude algo inferior. O padrão de beleza pregado pela mídia é um padrão branco. Há uma normatividade de traços brancos que definem o homem branco e a mulher branca como bonitos e exclui características físicas de pessoas negras do padrão de beleza. Os olhos azuis, o nariz fino e o cabelo liso. Aliás, o cabelo crespo, característica fenotípica de pessoas negras, é considerado ruim. Linguisticamente, o racismo estrutural também marca sua presença. Marca mais simbólica e menos perceptível ainda está nos eufemismos utilizados para referir-se a pessoas negras. Ao invés de referir-se a elas como negras ou pretas, há um impulso popular por utilizar outras palavras, como moreno ou pessoa de cor. Esse recurso na língua portuguesa é chamado de eufemismo. O eufemismo é utilizado para suavizar um adjetivo pejorativo ou agressivo, a fim de torná-lo mais socialmente aceito. Se há utilização de eufemismo para referir-se a pessoas negras, isso significa que negritude é considerado algo inferior, ruim ou agressivo, o que é mais um sinal de racismo estrutural. É isso aí, pessoal. Espero que todos tenham compreendido um pouco da nossa aula
E lembrando que caso tenham alguma dúvida, é só entrar em contato comigo. Uma boa semana a todos, um grande abraço, até mais.